Vamos dando prosseguimento. Então, senhor Marcos José Lima da Silva, bom dia. Bom dia. O senhor foi arrolado como testemunha da defesa do acusado, do senhor Hélio Machado de Araújo. O senhor falou na outra oportunidade, o senhor era empregador, né, do senhor Hélio? Sim, senhor. Ok. Então, em razão disso, o senhor vai ser ouvido na qualidade de informante. Passo a palavra à defesa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Marcos. Senhor Marcos, o senhor tinha contato assim com a Liliane, com o seu Hélio? Tive bastante. Como era a relação entre eles, assim, quando eles são, né? Eles utilizavam bastante bebida alcoólica, né, os dois? Utilizavam. E como que era a relação deles após a utilização de bebidas alcoólicas? O que acontecia? Era muita briga com mais dos dois, né? Ela bebia, saía fora do controle, né? Ela saía fora do controle, ela batia nele, como que era? Batia, ela falava, eu nunca cheguei a ver, sabe, assim. Mas ele vivia com as costas machucadas, ele mostrava depois, né? Que a gente escutava. E a residência deles era próxima da de vocês? Era mais ou menos, não era muito próximo. E o que o senhor escutava, assim? O senhor chegava a escutar brigas, gritos? Xingo, palavrões, E como que se dava? Ela fazendo isso contra ele? Ela, Ela? inclusive, ela quebrava tudo, os vidros, tipo, lá da casa. Acontecia isso? Qual que é a distância da residência do senhor para dava uns 100 metros, mais ou menos. E como que era a utilização de álcool? Assim, era recorrente? Era bebida direto. Ela utilizava diariamente, assim, o senhor que... Quase diariamente. Quase diariamente. Então, daí o senhor diariamente, assim, escutava briga entre eles, gritos delas, tudo mais. E a Valdirene, o senhor teve... Era no sítio da senhora Valdirene, isso daí? Não teve vínculo? O senhor não conhecia a Valdirene? Tem mais perguntas? Pelo Ministério Público. Bom dia. Bom dia. Com relação ao fato em si que a gente está tratando aqui hoje, né, essa morte da senhora Eliane, o senhor sabe de alguma coisa? Não, eu só fiquei sabendo que ela morreu, foi atropelada. Então, sem mais perguntas. Obrigada. Sem perguntas pelo juiz do encerrado, muito obrigado. Tá, o senhor está compensado. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Senhora Valdirene Boranelli, bom dia. Bom dia. A senhora foi chamada para ser ouvida como testemunha por parte do Ministério Público. A senhora, na oportunidade que a senhora foi ouvida, a senhora falou que era amiga íntima da vítima. Isso correto? A senhora tinha uma amizade mais próxima com ela? Sim. Tudo bem, então a senhora vai ser ouvida então, na qualidade de informante, esclarecer que a senhora tem um dever moral aqui de colaboração com a justiça, tá? Passa a palavra para a doutora vai discutir nas perguntas da senhora. Bom dia, senhora Valdirene. Bom dia. Senhora Valdirene, a senhora morava ali do lado, né, do senhor Hélio e da Eliane. A senhora pode nos contar, desde o início, quando eles começaram a morar lá, o que a senhora escutava, o que a senhora já tinha presenciado antes do dia dos fatos? Então, a propriedade é minha e onde eles residiam. Eles chegaram, na verdade o Hélio chegou e pediu se tinha um lugar para morar, que eles queriam alugar uma casinha, né, que eles não estavam construindo, aonde morar. E ele queria trabalhar também ali por perto, né, para os vizinhos, em questão de trabalho. E aí, como eu tenho as casinhas na fazenda, eu falei, eu tenho sim. E arrumei uma casa para ele morar, para ele poder trabalhar com a família. Foi assim, eu até não sabia, porque fazia tempo que eu não via mais eles, não tinha conhecimento, sabe, assim, de comportamento e de como viviam, não tinha noção. Aí na primeira semana que eles estavam morando lá, foi bem comportado, foi assim uma família normalzinha, sabe? Eu não tinha ouvido nada. Mas a partir da segunda semana já começou as tribulações, sabe? Os gritos,
brigas, gritaria, e eu comecei a me incomodar com isso. E eu foi uma semana assim, sabe? Daí eu até deixei uns 3 dias, não procurei não interferir, sabe? Mas daí começou, falei, não, eu não vou aceitar isso aqui, porque como sempre teve moradores lá na fazenda, eu nunca admiti esse tipo de coisa lá, sabe? E aí eu fui e falei pra ele, falei assim, olha, Hélio, se for para continuar com brigas aqui, eu quero que você se retire. Eu dou 30 dias para você sair daqui, e aí você procura um outro lugar, né, para você ir morar com a tua família, porque ele tinha 2 meninas pequenas. Daí ele falou assim, ah, tá bom então. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Aí ficou enrolando, daí ficou demorando, não queria sair, sabe? E nisso continuaram as brigas. Até o dia que ele espancou bastante ela e ela conseguiu fugir lá da casa e veio para minha casa. Esses gritos que a senhora ouvia, essas brigas, eram por parte da Eliane? E das crianças Das crianças. também. E nesse dia que ele espancou ela e ela buscou ajuda, ela estava Sim, ela machucada? estava toda machucada, toda machucada. Estava toda machucada. Até no segundo dia que ele voltou a espancar novamente ela, eu falei, olha, Eliane, eu levo você para casa da sua mãe, do seu pai, se você quiser. Não precisa você ficar aqui, muda, senão vai acontecer o pior com você. E ela falou assim que ela tinha que voltar sempre para ele, porque ele ameaçava a mãe e o pai dela, que eram 2 idosos, sabe? E que se ela não voltasse para casa, ele ameaçava eles de morte. E ela não queria que nada acontecesse com os pais dela, que moravam em Sapopemba. Sabe? Eu falei, olha, Eliane, mas se você não pensa por você, pense pelas suas filhas, né? Porque ele vai matar você desse jeito. No segundo dia, ele espancou ela novamente, bastante, bastante. Aí eu levei ela para o hospital. Foi ponto na sobrancelha, ponto na boca, ela ficou toda roxa, inteirinha, marcas pelo corpo. E ele batia de soco, batia de tapa, batia de ripa, de pau, do que tivesse. E ele saía, quando ela escapava, ele saía correndo atrás dela. E junto com as crianças. Se as crianças entrassem no meio, ele batia também. Elas viam tudo, assistiam Tudo. Ficavam totalmente perdidas, sabe? Sem noção. Eu nunca vi isso, nunca presenciei isso de perto, sabe? Era bastante recorrente essas agressões. Muito. E especificamente, então, sobre os fatos em si, né, que aconteceu, foi dia 6 de julho de 2018, a senhora pode nos contar o que aconteceu, o que a senhora estava ouvindo até o momento que ela veio a ser assassinada? Então, na verdade, nesse dia eu lembro que foi bem no dia da Copa que estava tendo, e eu tinha falado para ela 2 dias antes, Eliane, vamos, eu tiro você, eu levo você, até fiz boletim de ocorrência, eu te ajudo, vamos, se afasta, porque senão vai acontecer o pior com você. E além de tudo isso, não tinha alimentação dentro da casa, não tinha nada, ele destruiu a casa, sabe? E aí ele, quando ficou tudo em silêncio, mais ou menos de manhã até a tarde, 6 horas da tarde. Quando foi a partir das 6 horas da tarde, começou a gritaria, a pancadaria de novo, sabe? E aí ela fugiu, só que em vez dela vir para minha casa, que minha casa estava com o portão fechado, ela veio aqui na minha casa, me gritou, e até eu sair, ele estava vindo correndo atrás dela de novo. Ela foi pro lado do asfalto, pedir socorro, porque como tem a rodovia ali, então ela saía gritando, pedindo socorro para quem tivesse, sabe? E foi aonde que ela foi atropelada. Ela entrou na frente do carro e foi atropelada. A senhora viu nesse momento, a senhora escutou? Já estava, ouvi a gritaria, já estava bem turvinho, sabe? Já estava bem turvinho. E logo depois que aconteceu isso, em seguida, ele retornou para casa novamente. Isso dá 500 metros da minha casa, sabe? E as crianças ficou tudo espatifado. E
esse momento que ela estava correndo e ele atrás dela, a senhora chegou a ver ele Sim. ali na Sim. sua casa? Sim, eu e mais vizinhos que estavam lá também presenciou. Uhum. Só que hoje já não moram mais lá, sabe? E ela já estava machucada Toda antes do destruída. atropelamento, né? Tá. E o momento exato que o carro passou e atropelou, a senhora só ouviu? Só ouvi o grito, a pancada. Da outra vez que a senhora foi ouvida, a senhora mencionou que assim que isso aconteceu, né, o Hélio retornou e ele gritava: sua cadela, sua biscate, liga para a polícia agora, eu quero ver se você é a mulher mesmo. Eu matei e mato mesmo. Isso. Ele falou essas palavras? Falou. Porque ele tava com raiva de mim, porque eu já tinha chamado a polícia 2 vezes. Pra ajudar a acudir, sabe? Porque se eu entrasse no meio, eu ia ter que entrar e fazer alguma coisa para ele. Então, eu tive que chamar a polícia. E realmente, 2 vezes que eu chamei, a polícia demorou a chegar. Por isso ela foi espancada até, a menina destruiu ela. Magrinha, ela tava com 40 e poucos quilos. Pensa numa vida de cão que essa menina tava tendo. Então ele falou expressamente que tinha matado. Porque ele tava com raiva de mim, sabe? Porque ele sabia que eu tava chamando, né? Que eu tava protegendo ela, tentando proteger ela. E a senhora Eliane, alguma vez ela contou por qual motivo que ele agredia ela? Era ciúmes? Era possessivo? Ela falou que quando ele bebia, quando tinha ciúme, bebia e tipo tinha uma posse dela, sabe? E as crianças, a senhora chegava a conversar com elas também? Elas contavam? Não, elas ficavam totalmente em silêncio. Eu acredito que já não contava, elas tinham medo de contar. E nesse dia que a Eliane morreu, as crianças também estavam ali fora? Estavam tudo junto. Estavam todos ali, né? Ela corria, as crianças corriam junto. Tem mais perguntas, então? Muito obrigada. Passa a palavra para a defesa. Bom dia, Valdirene, tudo bem? Bom dia. Como a senhora já requisitou que eles saíssem da casa? Quantas vezes? Umas 3 vezes. 3 vezes? E em que período, assim, que esses pedidos aconteceram? Quanto tempo eles moraram ali? Na primeira semana, na segunda semana, na primeira semana foi um silêncio, na segunda, na terceira semana eu já pedi para eles se retirarem, que eu vi que as agressões começaram e eu vi que eu ia ter complicação. Aí passou-se mais umas 2 semanas, mais ou menos, pedi de novo. Aí foi que eu dei o prazo de 30 dias. Eu acho que foi uns 4 meses que eles ficaram lá. A senhora presenciou, assim, as brigas Presenciei. de ver? Sim. E dentro da residência dele, a senhora chegou a ver alguma? Entrei no dia. Mas briga de ver, vias de fato, agressões, a senhora entrou já alguma vez na residência deles e viu eles brigando, ela batendo nele ou ele batendo nela? Dentro da casa, não. Mas no terreiro, sim. Ela saía correndo e ele saía batendo pro terreiro. Eles utilizavam bebidas alcoólicas? Sim. Ela também? Também. Em grande quantidade? Ela não. Ele, sim. A senhora sabe se era diário? Quase que sim, eu acredito. A senhora tem ciência se de fato foi ele que bateu nela ou ela mesma se agrediu? Não, ele, totalmente ele. No dia, quais eram os ferimentos que ela possuía no corpo? Vários. No dia da morte? Sim. Olha, ela estava toda roxa, corpo todo roxo, machucado nos braços, nos dedos, corte na sobrancelha, na boca, no rosto, tudo inchado. Sangramento? Sangramento. No dia do acidente em si, que ela correu para a rodovia, quem estava junto exatamente? Estava ela, que correu primeiro, as crianças, e ele correndo atrás. As crianças que a senhora disse são as 2 filhas e o menino?
Não, é 2 filhas. A senhora nunca presenciou o menino na residência? Não, A senhora nem chegou a ver que ele tinha um filho, homem? eu sabia que ele tinha, mas nunca teve lá na fazenda. Tá. Como que o acidente aconteceu assim na hora? A senhora conseguiu ver? Tava turvinho já, lá no asfalto eu só ouvi o barulho. Qual que era o horário, mais ou menos? Olha, foi por volta, porque eu liguei pra polícia, eram umas 7 horas, mais ou menos, 6h30, 7 horas. Foi por volta das 8, às 9, uma coisa assim. Existia claridade? Eu não lembro exatamente do horário, sabe? Porque foi uma coisa tão... Existia claridade da sua residência até a rodovia? Sim, porque sempre passa carro ali, e eu tenho luz, tem tudo ali, sabe? Mas digo, nesse trajeto, a senhora disse que era 500 metros até a rodovia, correto? Sim, linha reta. Quantos postes de luz existia da sua casa até a rodovia? Lá no asfalto, no momento, eu só ouvi os barulhos, eu não vi na hora ali, sabe? Na hora da pancada ali que foi. Estava escuro, Tava já turvinho, não conseguia ver nada. eu já não... A senhora escutou freadas de carros, freios, a batida em si, manobras de esquiva? Sim, De todas as vezes que a senhora chamou a polícia, quantas vezes eles compareceram? eles compareceram 2 vezes, A senhora chamou quantas, mais ou menos? 3. E eles então nunca viram nada, nunca viram Viram. a Eliane, nem nada do tipo? Foi feito boletim de ocorrência, eles que ajudaram a levar ela, tudo. O boletim foi feito na delegacia? Foi, Então daí na residência ali na hora eles não presenciaram nada? presenciaram sim, As- as brigas, e ele fugiu. Tá, sem mais E perguntas. eles encontraram a casa toda cheia de sangue, embaixo, em cima, tudo. Sem mais perguntas. Sem perguntas pelo juiz do encerrado. Muito obrigado, a senhora está dispensada. Tá bom, tenha um ótimo dia. Muito obrigada. Sr. Marlon Pereira de Araújo, bom dia. Bom dia. O senhor foi chamado para ser ouvido aqui em juízo. O senhor é filho do senhor Hélio e da vítima, a senhora Eliane, correto? Então, razão do senhor vai ser ouvido na qualidade de informante, esclarecer que o senhor tem o dever moral de colaboração com a justiça e esclarecimento do fato, tá bom? Doutora promotora vai iniciar as primeiras perguntas ao senhor. Bom dia, senhor Marlon. Bom dia. Senhor Marlon, o senhor pode nos contar como que era o relacionamento dos seus pais? Eles brigavam muito? Eu via briga só quando eu ouvia bebida. Era amor de pessoa os dois, desde os 14 anos que eu morei com eles. Foi sempre bom nessa parte. Mas daí eles bebiam e brigavam, né? Mas era só por causa da cachaça. E a senhora presenciava essas brigas? Era briga de agressão mesmo? Xingamento? Ela era meio doida. Ela bloqueava, mano. Pegava e tipo, ela bebia e ficava fora de si, tá? Mas demora da cachaça, pressão, não ouvia esse tipo de coisa. Era tudo bom. O senhor já presenciou alguma vez o seu pai batendo na sua mãe? Não. Não viu nada? Nunca Sua vi. mãe com lesões no Defendendo, né? corpo? Lesão nos corpos ela tinha que ela se cortava com o caco. Tipo, quebrava tudo na casa assim, daí ela pegava e saía, rolava assim pro chão, no meio dos cacos. Comida pro chão, essas coisas dele. Na época aqui dos fatos, em julho de 2018, o senhor não estava morando, né? Com eles. O senhor tinha convívio, assim, Então, eu tinha com os dois. eles nessa época? Ela, uma semana antes ela estava em casa. Ela foi lá em casa, ficou um tempo lá dela, voltou. E foi ouvida aqui a mocinha, e ela falou que frequentemente a senhora Eliane apresentava machucados no corpo, lesões, e que ela ouvia os gritos das brigas. Vixe, ela mesmo bloqueava, saía gritando assim, com o mato, correndo. As partes já pegava nós e sumia assim, bloqueava. Nessa época que ela uma vez comentou com o senhor que tinha sido agredida pelo seu pai, A minha mãe? isso, Não. contou alguma briga deles. Não. E os outros filhos que moravam com a Eliane são seus irmãos, né? Eles contavam alguma coisa, Não. falavam se viam alguma coisa. Não. E com relação ao fato em si, né, esse dia que a Eliane, sua mãe, faleceu, o senhor
Não estava no local, não tinha. Não Como que o senhor ficou sabendo? Como é que é? Como que o senhor ficou sabendo? A minha irmã, levaram minha irmã lá em casa. Era às 3h pouco da manhã. Quem é a sua irmã? A mais velha, Qual que é o nome dela? a Adriana. André. E o que ela contou pro senhor? Ela falou que a mãe tinha muito atropelado. Ela contou os Não. detalhes? Ela contou, disse que o pai pegou, foi em Taboão, contou mais ou menos, já. Tinha ido em Taboão buscar uma bebida lá, e um sorvete para eles chupado, aí que o pai voltou, e a mãe tinha, disse que tinha falado para ela que era a última vez que ela ia ver a minha mãe. Disse que pegou e riscou um bingo e sumiu. Sua irmã não falou, não contou alguma questão ali de que eles brigaram, que ela saiu da casa e foi atrás? Não, E tem uma testemunha que viu, né, esses fatos. Sua irmã não mencionou isso. não. Sem mais perguntas, então. Muito obrigada. Passa a palavra para a defesa. Bom dia, Marlon, vocês, quando vocês viviam com seu pai e sua mãe, vocês passavam fome na casa por conta de falta de trabalho do seu pai? Graças a Deus, nessa parte não. Quando o seu pai e a sua mãe se utilizavam de álcool, quem que agredia quem ali dentro da casa? Ela que ele era bem doidão. A sua mãe que agredia o seu pai no caso? Agredia. E por qual motivo que geralmente eles faziam isso? Ciúmes? Caça, né, irmão? É loucura. Era tudo por causa de bebida mesmo. A sua mãe bebia diariamente? Era, não diariamente, era mais ou menos tipo. Não era direto, sabe? Era forte meio. E ela bebia que tipo de bebida? Pinga, cachaça? Cachaça forte. E bebia bastante quando bebia. Bebia bastante. A sua mãe possuía depressão? Rapaz, nessa parte eu acho que ela era muito doida. Mas quando tava bêbada, quando tava sã, ela era boa. Ela possuía intenções suicidas? Então, eu salvei as par de vezes. As irmãs aí via. Eu salvei ela dentro do banheiro com o pai passado no pescoço até roxo, já quase morrendo. Uma vez eu acudi ela com a corda subindo a mina lá no sítio. Uma vez se jogou na frente de um carro ali na frente da avenida. Ela se cortava tudo. Se batia na cara dela mesmo. Ela já tentou assim, ou ameaçou matar vocês quando vocês eram menores? Algumas vezes quando tava bem chapado. Ela falava que não queria que nós sumisse, que queria matar todos nós. Ela falava pra mim. E como era a relação com a sua avó, a Dirceia? Como que a Dirceia era com vocês? A avó era boa, meio forte mesmo, eu não gostava muito dela, não. Pra mim, ela sempre foi, ela pegava muito outro neto que ela tinha, sabe? Daí pra mim nunca teve isso. E com as suas irmãs? Era boa também. Ela cuidou sempre das minhas irmãs. Uma vez, né, ela veio batendo minhas irmãs, eu achei ruim, por isso que eu não dei muito pra ela. Mas ela era exigente, explorava? Não, essa parte era boa. O senhor, em relação ao seu pai, acha que ele teria capacidade de fazer isso? Eu acho que não. Nem um pouco. Sem mais perguntas, excelência. Sem perguntas pelo juiz do encerrado. Muito obrigado, o senhor está dispensado. Tem um aqui. Obrigado. Senhora Adriane Pereira de Araújo, bom dia. Bom dia. A senhora foi chamada para ser ouvida hoje como testemunha do Ministério Público. A senhora tem algum problema em falar na presença do senhor Hélio? Não. Tudo. Ok, então tá bom. Como a senhora é filha da vítima, né, e do acusado também? Uhum. Tá bom. A senhora vem segurando na qualidade de informante. Esclarecer que a senhora tem o dever moral aqui de colaboração com a justiça e esclarecimento desse fato, tá bom? Passa a palavra, doutora promotora, para iniciar as perguntas da senhora. Bom dia, senhora Adriane. Bom dia. Adriane, nessa época aqui dos fatos, julho de 2018, a senhora estava morando, né, com seus pais? Tá. Como que era o relacionamento deles nessa época? Eles brigavam, discutiam? Só quando minha mãe bebia e meu pai tomava os olhos também, daí eles brigavam, mas quando eles estavam são não tinha briga. E essas brigas eram como? Era xingamento? Tinha agressão física? Então, minha mãe sempre xingava meu pai assim, ela bebia, daí ela ficava meio desnorteada. Mas e aí o seu pai chegava a agredir ela?
Não, o pai não chegava a agredir, ela que pulava no meu pai. Ela agrediu o seu Ela pai? agredia o meu pai. E ela não era agredida por ele? Não. E com relação ao dia dos fatos, o que aconteceu nesse dia que sua mãe veio a falecer? Uhum. Momentos antes, o que estava acontecendo ali dentro da casa? Estava todo mundo lá? Então, minha mãe tava bebendo. Daí meu pai pegou e foi, ela pediu pro meu pai ir pro Taboão. Daí meu pai pegou e foi. Daí nesse horário que ele foi pro Taboão, ela pegou e falou que queria ir embora. Só porque ela tava bêbada já. Daí ela pegou e falou que queria ir embora pra Sapopema. Daí nisso ela foi lá na casa da Valdirene, pegou e conversou com a Valdirene levar ela. Na verdade não chegou a conversar, porque nós chamamos a Valdirene não saiu da casa. Pediu que não tinha ninguém, não sei se tinha ou não tinha. Daí ela pegou e. Daí minha mãe pegou e nisso ela foi pro bar. Daí eu peguei e falei, ah, mãe, eu não vou com você não. Daí eu peguei minha irmã mais pequena e voltei pra casa. Daí nisso ela foi, sumiu. Uhum. Aí, depois, quando ela acabou sendo atropelada ali, a senhora não viu? A senhora estava dentro da casa? Não, meu pai daí já tava lá comigo lá em casa. Daí já tava dormindo. A senhora e seu pai estavam dentro de casa quando ela foi atropelada? E minha irmã. Uhum. E como vocês ficaram sabendo do atropelamento? Por causa que tem o meu primo, ele foi lá em casa já. Que disse, acho que já tava até a ambulância lá. Ele foi lá em casa falar que a mãe tinha morrido. Que Mas disse que era como ela. seu primo morava lá? Não, mora lá no Taboão. E como seu primo ficou sabendo antes de vocês? Vocês não estavam ali? Isso eu não sei, nós tava lá em do casa. Nós tava na nossa casa, dormindo já. E não teve nenhuma briga nesse dia entre Não o chegou a seu ter pai? briga. Não chegou a ter briga. Não chegou a ter briga. Deixa eu te fazer uma pergunta, Adriele. Se o seu pai pediu para a senhora falar alguma coisa aqui, tentar proteger ele, pediu para a senhora mudar de sua versão, alguma coisa nesse sentido? Não, meu pai não chegou a falar isso pra mim. Não. A senhora atualmente mora com ele? Moro com ele. E morava com minha mãe também. E ele não conversou com a senhora sobre esse júri? Não, ele falou que ia ter só, mas não falou nada. Não falou para a senhora falar nada? Porque a gente tem uma testemunha ocular, que é a Valdirene, que fala que no dia dos fatos ouviu os gritos, viu a senhora Eliane espancada, então, como eu te saindo falei. da casa, deixa eu só terminar, por gentileza, saiu da casa toda arrebentada, pedindo ajuda. Ela fala que ela viu o seu pai correndo atrás dela, em seguida, ela buscando ajuda, acabou sendo atropelada e que o seu pai retornou falando que tinha matado sua mãe. Então, A Valdirene está inventando essa história? Tá inventando. E por que ela ia inventar isso contra o seu pai? Então, eu também não sei o porquê que ela tá inventando. Ela Mas se teria eu algum presenciei benefício em tudo. querer prejudicar o Hélio? Se eu presenciei tudo, eu tenho certeza que isso não aconteceu. Porque, em momento algum, eu não vou também apoiar o pai por causa de qualquer coisa que ele tenha feito. Eu não vou apoiar, só tô falando que eu realmente vi. E que eu tenho certeza que aconteceu. E porque, eu insisto, por que a senhora Valdirene ia vir aqui hoje e mentir, Eu sem também. motivo algum, na frente de todo mundo, falar que viu essa situação, que era frequente a Valdirene estar toda, a sua mãe Eliane está toda espancada, que ela sempre contava para ela que o Hélio batia nela, inclusive a sua avó também relatou isso em juízo, quando ela foi ouvida, que eram frequentes essas agressões por parte do Hélio. Por que essas pessoas estão querendo tudo mentir, incriminar o seu pai a troco do quê? Então, eu também não sei. Também não sei o porquê que estão mentindo, o porquê disso. Só sei que eu convivi morei junto com eles e eu sei que realmente acontecia. E a senhora fala então que estava dormindo no momento que ela morreu. Meu pai e também. Seu pai estava dormindo também? No momento que ela foi atropelada? Uhum. Ele falou, o Hélio, quando foi ouvido, ele não mencionou que estava dormindo, não. Ele falou que estava em casa e chegou o primo falando que tinha sido, ele tinha sido atropelado. Então, como eu falei, eu estava dormindo com minha irmã. Inclusive, ele fala o seguinte, que ele retornou, supostamente voltou do Taboão às 18h40 da noite, 6h40 da noite, e logo depois o seu primo chegou para falar que ela tinha sido atropelada. A senhora estava dormindo 7 horas da noite? Eu estava.
senhora dorme 7 horas da Eu noite? estava dormindo, por causa que minha mãe chegava, minha mãe bloqueava. E seu pai também? Tava todo mundo dormindo Eu acho 7 que horas da tava, meu noite? pai acho que tava. Eu estava dormindo. É normal a senhora dormir 7 horas da noite? A É. senhora tinha jantado já nesse dia? Não, não tinha jantado. Foi dormir sem jantar? Uhum. Pergunta, excelência. Passa a palavra para a defesa. Bom dia, André, tudo bem? Quantos anos você tinha na época? 13, eu acho. 13 anos. Você acha que a Valdirene, ela inventou essas coisas para que vocês fossem embora da residência dela? Por conta das brigas que tinham e ela não sabia o que fazer? Bom, eu não sei por que ela inventou. Vocês já passaram fome na casa? Não. Quando os seus pais, eles utilizavam álcool, quem que agredia quem ali na residência? A minha mãe, porque ela tinha muitos ciúmes do meu pai. E porque ela era bem louca também. E ela bebia com que frequência? Diariamente? Como que era? No final de semana só, eu acho. E ela utilizava que tipo de bebida? Pinga, cachaça? Era pinga. E daí quando utilizava, era bastante grande. Era bastante. A sua mãe possuía depressão? Eu acho que sim, porque um monte de vezes ela tentava se matar na nossa frente. E ela falava também que ia se matar, que não aguentava mais a vida dela. E que era para me cuidar da família, essas coisas. A Tamires tinha quantos anos na época? Tinha 7, eu acho. Ela é a irmãzinha mais nova sua. O Marlon é seu irmão mais velho. Vocês viam todas as brigas que tinha ali na residência, vocês estavam ali em todos os momentos. A sua mãe, ela tinha... ela falava em relação a matar vocês e depois se matar, como que era? Ela já chegou a falar. Só que não em nos matar, que nós ia morrer junto com ela, essas coisas. E ela já tentou se matar quantas vezes, assim? Eu não sei bem contar, mas já foi um punhado de vezes já de ela tentar se enforcar. Uma vez também, lá no sítio da Valdirene, ela tentou se jogar na frente de uma carreta, o pai falou que ela levou uma rachada lá pra casa. O seu pai salvou ela essa vez. Ela se batia, ela se agredia. Ela se agredia também, ela se agredia pra tentar ferrar o pai. E o que ela fazia assim? Ela se machucava? O que ela utilizava para... Ela se batia na parede. E a sua avó? Porque depois que ela faleceu, vocês foram residir com a sua avó, correto? Uhum. Como que era o tratamento que a sua avó tinha com você e a sua irmã? Então, a minha avó, o tratamento que ela tinha comigo, ela pegava, ela me batia, porque ela ficava falando que não queria nós, mais nada, e até porque nós fomos pra casa da nossa tia. Depois, sabe, que daí ela chegou a bater, eu fui lá e comecei com conselho e tudo. Daí ele pegou e levaram nós pra casa da minha tia, porque ele não tava dando mais pra ficar com ela. Ela agredia, ela explorava? Ela já chegou a me agredir, e elas também estavam fazendo, mandando fazer as coisas, isso daí tem que fazer mesmo. Pode continuar. Uhum. Daí ela pegava e xingava a gente, falava que não queria mais. Daí às vezes ela até redicava comida também. Deixa eu te perguntar, a Valdirene, ela presenciava de ver as brigas acontecendo? Ela tinha medo? Ela saía da casa dela para ver as brigas acontecerem? Não, na verdade não acontecia muita briga assim, sabe? Era só quando eles bebiam mesmo. Mas ela mesmo não via? Não, ela não via, não chegava a ver, porque nós não morava de frente com a casa dela. Entendi. O seu pai, ele tinha veículo? Não. Carro, Não, moto, não tinha nada. caminhão, não tinha nada. Você acha que o seu pai, ele tinha capacidade de fazer isso com a sua mãe? Não, eu tenho certeza que meu pai não tinha essa capacidade. Estou satisfeito, excelência. Senhora, gostaria que só esclarecesse alguns pontos. Depois do falecimento da sua mãe, a senhora não foi morar, então, não ficou mais morando com o pai da senhora, com o Eric, Sr. Eric. A senhora foi morar com a avó. Não, eu fiquei um dia na casa do meu irmão só.
Tá, por que você não ficou morando com seu pai? O que aconteceu com o senhor Hélio? Porque levaram ele preso. Tá, depois que ele foi solto. Depois que ele foi solto, eu fui morar com ele. Mas quantos dias durou entre ele ter sido preso e solto? A senhora sabe dizer? Pior que eu não sei. Bem, Não sabe, mas quantos dias a senhora ficou? Quanto tempo? Dias, meses? acho que ficou Sem uns morar com o pai meses. da senhora? Foi uns meses. Uns meses. Tá. Um outro ponto. Qual foi a última vez que a senhora viu a mãe da senhora viva? Foi, acho que numa sexta-feira. Foi no mesmo dia. Tá, mas que horário mais ou menos que era? Acho que umas 8 horas da noite. Umas 8 horas da noite? Tá. E aí, depois disso, o que a senhora fez? Eu voltei pra minha casa. Não, a senhora estava em casa? Eu não consegui entender. Nós estávamos em casa, daí ela pegou e saiu, porque queria ir embora pra São Pedro. Porque ela já estava desnortada, estava muito bêbada. Daí nós pegamos, passamos lá na avó de Irene, como eu falei. Daí ela não sei se não estava na casa, só sei que ela não quis atender. Nós chamamos ela um monte de vezes, ela não quis atender. Daí nós peguemos e subimos, porque tinha uma ruinha lá pra cima. Daí a mãe pegou e falou ainda, deu conta mesmo, começamos a chorar, falou que não era pra ela ir. Daí ela pegou e falou, se vocês não virem comigo, vocês nunca mais vão me ver. Daí ela pegou, da mesma hora ela já sumiu. E daí eu peguei, eu com a Tamir chorando, nós voltamos pra casa. Tá, e isso era por volta das 8 horas da noite, então? Acho que era. Tá. Até expressem meus sentimentos pela perda da mãe da senhora, tá? Então, vou fazer algumas perguntas para esclarecer melhor exatamente para esclarecer melhor o que ocorreu nesse dia. Então foi umas 8 horas. Aí a senhora falou que quando o pai da senhora chegou, a senhora estava dormindo, que a senhora foi dormir umas 8 horas, eu não consegui entender muito bem essa parte, a doutora perguntou. Que horas que a senhora foi dormir? A hora que eu voltei na casa eu fui dormir. Tá, certo. Deixa eu entender bem. A mãe da senhora tinha saído de casa, só estava a senhora com 13 anos de idade na época, né? Uhum. E a irmã da senhora com 7 anos. Sim. Tá. A mãe da senhora tinha saído, sem rumo ignorado, o pai da senhora não estava em casa, e a senhora conseguiu ir dormir nesse horário? Eu fui dormir, porque eu convivi muita coisa, eu vivenciei muita coisa. Tá, mas a senhora conseguiu dormir de fato? Por quê? Não, a senhora estava em na hora casa, que a eu mãe da cheguei- senhora tinha saído. Na hora que eu cheguei mesmo, eu já fui pra minha casa, sabe? Eu não dormi na hora mesmo, só fui pra minha casa e tentei dormir. Qual foi o pai da senhora? A senhora viu o pai da senhora, o senhor Hélio, nesse dia? Vi. Tá. Qual foi a rotina do senhor Hélio nesse dia? O que a senhora se recorda? Ele tinha ido trabalhar. Daí ele pegou e chegou do serviço e falou que ia pescar. Daí minha mãe pegou e falou pra ele ir lá no Taboão. E ela já estava bebendo. Daí ela pegou e falou pra ele lá no Taboão comprar bebida. E meu pai foi. Tá. E a senhora chegou a pedir alguma coisa para ele fazer? Para a senhora? Massa. Como? Massa. Massa? Uhum. O que especificamente? De sorvete. A senhora chegou a pedir para ele buscar sorvete? E aí, que horas que ele chegou em... Tá, a senhora pediu então para ele trazer sorvete para a senhora. Uhum. Tá, que horas mais ou menos era que a senhora conversou com ele? Na hora que eu voltei, daí demorou um pouco, ele já chegou do Taboão, perguntou onde que minha mãe tava. Daí eu peguei e falei que a mãe tinha saído desnorteada. Não, tá, mas a senhora disse que ele ia pescar e a senhora tinha pedido para ele trazer sorvete. Aham. Isso, que momento que aconteceu isso? Foi de tarde. Foi à De tarde. tarde. Foi à tarde. A senhora sabe dizer que horas que era, mais ou menos? Pior que essa daí eu não vou saber que horas que era.
Tudo bem. Mas era dia ainda. Era. Não, tava de tardezinho. Quase escureceu. Tá, tudo bem. E aí ele volta pra casa que horas que era, mais ou menos? Não sei agora. Mas ele não demorou muito. Depois que eu voltei. Deixa eu entender então. Ele saiu, Aham. já era a tardezinha. Aí a senhora falou que teve um problema com a mãe da senhora umas 8 da noite. Então, entre mais ou menos 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, até as 8 horas da noite, ele não estava em casa. Não, ele não tava ali, porque é meio longe o Taboão dele foi a pé, porque não tem carro. Tá. E ele ia. E ele ia voltar a pé também? Ia voltar a pé também. E ele ia trazer sorvete a pé? Aham. Quanto tempo demoraria mais nesse trajeto? Nossa, não sei. E a senhora afirma que não presenciou nenhuma briga, nada nesse dia? Não, naquele dia não teve briga. Nos outros dias tinha briga? De vez em quando acontecia briga. Tá. E a senhora falou bastante da mãe da senhora. E o senhor Hélio, como que ele reagia com relação a essas brigas? Ele tentava segurar a mãe, né? Tá. Mas o senhor Hélio não agia de forma agressiva? Não, a única coisa que ele fazia era tentar segurar a mãe. Tá. E quem contou para a senhora que a mãe da senhora tinha falecido? Como que a senhora ficou sabendo? Foi meu primo. Foi o primo da senhora. Uhum, porque daí nós já tava lá em casa, daí ele chegou lá. Tá. E o pai da senhora já tinha chegado na casa nesse momento ou não? Já tinha chegado. Já? Faz horas já. E ele não sabia? Não sabia também. Não sabia? Tá. Que horas que o primo da senhora contou isso? Aí era bem de noite já. Aproximadamente que horas? Não sei, eu não sei. E aí, quando o primo da senhora contou, o pai da senhora estava junto ou não? Tá. Tava? E qual foi a reação do pai da senhora? Não sei nem explicar, né? Mas pai, ele falou, vou lá no local, verificar o que aconteceu. ele queria isso, só que daí meu primo não levou ele. Por quê? Aí eu não sei. Tá. E aí depois no dia, o pai da senhora ficou com a senhora e foi embora de casa no dia. Daí eu acho que ele foi pro Tabuão com o Gerry, não sei. Tá. E a senhora e seu irmão ficaram com quem? Com meu irmão. Seu irmão com o Marlon? Uhum. Tá. E no dia seguinte? No dia seguinte, Isso. nós ficamos com o meu irmão, acho. Tá. E o pai da Oxe, senhora? E o senhor Hélio? O meu pai ficou lá no Tabuão. Tá. Então, o senhor, depois do ocorrido, no mesmo dia, no dia seguinte, ele não teve contato com a senhora, então, com a irmã da senhora, ele não ficou com vocês? Não. Praticamente ele as abandonou? Não abandonou, é por causa que também daí mandaram, acho que prender ele. Na verdade, a prisão dele não foi decretada no mesmo dia, né? Ele foi preso dias depois. Uhum. Tá bom, então. Tem mais algum outro fato a respeito desse dia que a senhora gostaria de mencionar aqui, para o senhor ajudasse, que não foi perguntado? Que a senhora entende ser relevante aqui? Também por causa que meu pai não teve presente no velório da minha mãe, né? Então isso é por causa que ameaçaram ele. Se ele fosse lá, os meus tios ameaçaram ele. Se ele fosse lá, iam matar ele, não sei o que lá. Aí ele não compareceu no velório também da sua mãe. Uhum. Tá bom, então, tá bom. A parte estou satisfeito. Muito obrigado, a senhora está dispensada. Tá bom, tenha um ótimo dia. Gravação. Senhora Juliana Meira Rosa, bom dia. Bom dia.
senhora foi chamada para ser ouvida como testemunha da defesa, porque a senhora já sabe a respeito do que se trata, né? A senhora já foi ouvida numa outra oportunidade. A senhora tem um parentesco, amizade ou inimizade com a vítima ou com o acusado aqui desse processo? Não. A senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. A senhora está compromissada, então? A senhora mentir, a senhora pratica crime de falso testemunho, tudo bem? A senhora compreendeu? Sim. Passa a palavra para a defesa. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia. Como que era a relação ali entre o Hélio e a Eliane? Havia muitas brigas? Havia. Ele saía para trabalhar e sempre quando ele chegava do serviço ela já estava alcoolizada e perdia o controle e sempre já vinha agredindo ele. E o que ela estava em mãos, assim, ela jogava nele, ela se auto mesmo se batia, porque eu já presenciei, porque ela, até o dia ela chegou assim, até na minha casa, foi deixar uma das filhas dela para mim, sabe? E daí ela pegou, quebrou uma garrafa e passou no braço e falava que ia, né, na delegacia fazer registro de BO para ferrar a vida dele. E o que ela estava em mãos, assim, ela sempre lançava nele, assim, coisas que eu já presenciei. Qual que era a distância da sua residência para dela ali na época? Era uns 100 metros. 100 metros. Uhum. A senhora escutava gritarias? Escutava, etc. ela gritava, ela ia até o portão da minha casa, começava a pedir socorro, socorro. E daí ela levava sempre, ela estava com as crianças menores, falava que era para me cuidar, porque ela falava que ela ia se matar. E o que ela estava na mão, ela mesma se batia a cabeça na parede lá da minha casa, falava assim, agora eu vou ferrar com a vida dele, que não sei o que, eu vou falar que, né, por exemplo, que ele que me bate, essas coisas, mas quando era praticamente um dia sim, um dia não, sabe, que a gente encontrava ela alcoolizada, então ela estava o tempo todo assim, às vezes desce, ia na minha casa e até ele chegar do serviço. E quando ela chegava no serviço, que ela estava em mão, ela lançava sobre ele, ele se autodependia, que eu já presenciei, para tentar segurar ela para ela não agredir ele, porque ela jogava o que estava em mão, essas coisas. A senhora já presenciou a Valdirene ali intercedendo, né, vendo alguma coisa ali? Qual que era a distância da residência da Valdirene para deles ali mesmo? Ou a senhora não conheceu a Valdirene? Não. Perdão. A Valdirene, a Eliane, ela tinha muitos ciúmes do Hélio? Como que era? Ela falava que não dava assim, ao mesmo tempo ela tinha, e eu não sei qual que era a intenção dela, sabe, dela fazer esse tipo de coisa, porque quando ela estava sã, ela pedia mil desculpas para ele, que não ia beber mais, que não ia fazer mais né, esses fatos que acabei de relatar, sabe, de bater nele, essas coisas. Mas ela criava, por exemplo, assim, como que eu digo, uma história na cabeça dela, e depois ela bebia, ela ficava, sabe, assim, falando coisas. A senhora, no dia dos fatos, a senhora estava presente ou só ficou sabendo depois? Não, fiquei sabendo depois. Tem mais perguntas, Excelência? Pelo Ministério Público. Sem perguntas pelo juiz, doutor encerrado. Muito obrigado. Só para dispensar. Tenha um ótimo dia. Tá, obrigada. Mediante o relatório do senhor. Desculpa. Obrigado. Com licença. Senhor Hélio Machado de Araújo, bom dia. Estamos iniciando o interrogatório do senhor. Vou pedir para que o senhor responda o mais alto possível que o senhor conseguir, tá? É importante que o senhor jurado, a solução que o senhor tem a dizer a respeito desse fato, tá? O senhor está ciente da acusação, né? O senhor está sendo acusado de ter causado homicídio, a morte da sua ex-companheira, em razão da condição de sexo feminino da vítima, ou seja, está apurando aqui uma
suposta prática de um feminicídio, e também consta que o delito teria sido praticado na presença das filhas do senhor, tá bom? É uma circunstância aqui também que é uma causa de aumento de pena. Esclarecendo somente que o senhor pode permanecer em silêncio, o senhor não precisa responder nenhuma pergunta que for formulada agora no interrogatório, isso não vai prejudicá-lo. Entretanto, a oportunidade que o senhor tem para se defender e apresentar a sua versão aqui em juízo, esclarecendo também que caso o senhor confesse, isso é uma circunstância prevista na lei que pode eventualmente reduzir a pena do senhor se o senhor chegar a ser condenado. O senhor compreendeu? Vou fazer algumas perguntas de caráter pessoal. Qual que é a idade do senhor? 45. Estado civil? Como é que é? O senhor está solteiro, casado? Solteiro. Ok. Qual que é a escolaridade do senhor? Como assim? O senhor estudou? Até a primeira série, daí não completei nem a segunda primária. Tá. O senhor sabe ler, escrever? Sei, um pouco sei. Qual que é a profissão do senhor? Eu trabalho de área sim, mas eu era motosserra. Eu trabalho motosserra. Trabalho muito sério. Uhum. O senhor tem filhos menores de idade, correto? Os dois, né? E daí o Marlon maior. Tá. O Marlon já tem mais 8 anos. Mas O senhor já foi processado, condenado criminalmente antes? teve uns eu conheci, mas acho que já. Por quais fatos que o senhor já foi condenado, o senhor sabe dizer? Foi quando eu era sorteiro, né? Tinha briguinha de rua. Tá, mas o que? Lesão corporal? Não, foi só briguinha de rua. Só. Mas não foi nada grave. O senhor chegou a ser condenado, né, por lesão corporal no âmbito de violência doméstica já, né? Acho que não estou lembrado não. Tá. Depois tem a disponibilidade do senhor. Tá, o senhor já respondeu um processo, né? Já. Tá, violência doméstica, tudo bem. Com relação à acusação aqui de hoje, o feminicídio, o senhor gostaria de esclarecer? Ou o senhor prefere permanecer em silêncio? Da morte da Liane? Isso, se o senhor quer responder as perguntas, esclarecer o que aconteceu, é a oportunidade que o senhor tem para falar aqui hoje. Não, eu vou responder. Tudo bem, então. Então, certamente o senhor se recorda desse dia. Eu pedi para o senhor contar o que aconteceu nesse dia. Pois é, eu tinha saído do serviço, daí eu falei para eles, vamos dar uma pescadinha, daí só vamos, mas ia pescar de 15 sábado à noite. Tá, Na represa lá para baixo da Valdênia. Tá bom, o senhor fala só um pouco mais devagar, tá? Para eles quem? Para quem que o senhor falou isso? Para as meninas e para minha esposa, para a Liane. Tá, que horas que o senhor sai do serviço? Então, nós saímos às 5 horas. Sai 5 horas do serviço? Às 5 O senhor trabalhava lá perto da casa do senhor? Perto lá da Valdênia, Tá, o senhor trabalhava para Valdirene ou não? O senhor morava ali na... Não, eu morava, mas estava trabalhando com meus primos. Tá, ali por perto. Ali por perto. Tá, então o senhor parava no terminal de serviço 5 horas, chegava em casa que horas? Acho que nós chegamos mais 5h20, mais ou menos, era perto. 5h20, tá. Aí o senhor falou que ia pescar, então? Eu convidei ela para ir pescar, ela topou. Tá. Só que ela já tinha tomado os goles, já. Certo. E como você sabia que ela tinha bebido? Eu tinha comprado, um dia antes eu tinha comprado 1 litro de bebida vermelha, sabe? Eu acho que era uma canelinha, parece. E daí ela tinha bebido quase tudo já. Daí eu convidei ela para pescar, daí ela falou, não, vamos sim. Só que daí já tinha bebido quase tudo, ela falou, eu vou, mas você tem que mostrar a mão ali pra mim, né? Daí eu falei, não, senão não vai dar tempo de pescar. Daí as meninas falaram, pai, o senhor foi? Então traz uma massa pra mim. Daí eu peguei e falei, então eu vou rapidinho. Daí eu fui no tá bom, peguei a massa, ainda peguei 2 cervejas, aí pedi pro colega meu me mostrar. Aí peguei uma garrafa de oncinha, sabe? Uma garrafa de oncinha. Daí eu falei pro colega, tá na hora de eu ir pescar, se não leva eu de volta lá em casa. Ele falou, não, leva sim. Daí na volta que eu cheguei lá em casa, ela não tava mais lá. Daí só tava as 2 meninas. Daí eu falei, mas cadê tua mãe? Ele falou, pai, daí já tava escurecendo, já tava bem escurinha. Daí as meninas falaram, pai, ela riscou o bingo, foi lá pra bandeira branca. Daí ela disse que ia tomando a figueira. Eu falei, mas por que fez isso? Falou, nós tá saindo na ordem, não atendeu nós, ela pegou e saiu. Nós não quisemos ir, ela se mandou sair.
o senhor falou então que o senhor saiu lá da Areia Branca, né? Ia no Taboão. Não, fui pro Taboão. Tá. O local onde o senhor estava morando era ali na Areia Branca, né? Era na Areia Branca. Tá. Da Areia Branca pro Taboão, quanto tempo que demora? Acho que eu gastei mais ou menos uma meia hora. Meia hora, a pé? Aí de a pé. Aí a pé. Tá. Lá no Taboão tinha algum lugar lá para o senhor comprar? Bebida? Era o tio dela que eu fui lá. Sorvete? Era o tio dela, que é um barzinho. Tá. O senhor ia e o senhor ia voltar? Para nós pescar. Para pescar. Tá. O senhor fazia sorvete andando assim, meia hora? Não, o rapaz trouxe eu de carro dele, um colega meu. Tá, o rapaz trouxe, mas quando o senhor foi, o senhor não sabia que alguém ia trazer o senhor, né? Não, daí não. Tá. E como o senhor ia comprar sorvete então? Mas daí eu ia correndo, né? Daí ia derreter um pouquinho, mas aí ia derreter bastante, né? Meia hora, 20 minutos. Eu ia gastar meia hora, eu ia gastar meia hora. Tá. Aí, tudo bem? Então, o senhor falou então que levou o quê? Meia hora mais ou menos pra ir? Meia hora, 40 minutos? Meia hora pra ir. Pra ir? Aí eu peguei o sorvete e pra vir, daí ela pediu. Tá, e aí? Uns 10 minutos. Aí o senhor voltou e conseguiu uma carona? Consegui. Conseguiu uma carona. Quem que deu a carona pro senhor? Um colega meu lá. Tá, então, aí o senhor diz então que então nesse trajeto ida, volta, mais o tempo que o senhor ficou lá no local, que uns 50 minutos mais ou menos, que demorou tudo? Acho que foi uns 50 minutos mesmo. Tá, então isso era umas 5h30, o senhor chegou em casa umas 6h30 da tarde? Essa base era umas 6h30, 6h30. Umas 6h30? 6h30, 7 horas. 6h30, 7 horas. Então demorou quase 1h30. Eu fiquei um pouquinho. Como? Eu fiquei um pouquinho conversando com os piados. Tá, entendi. E quando o senhor voltou já estava escuro? Já estava escurinho, já. Estava escuro. Estava escuro. Ocorreu em julho, né, de 2018. Então o senhor chegou em casa umas 7 horas da noite? Às 7 horas mesmo. Tá. Aí o senhor chegou e falou que não encontrou mais a esposa do senhor? Não, só tava as meninas. Encontrou o senhor? Tá. Daí as meninas já foram direto dormir, né? Ela falou, a mãe saiu, o pai não quisemos ir, passando a Valdena me socorreu a ela. Mas eu falei, mas por que ela queria ir pro Sapopema? Porque ela estava chapadinha, queria ir pro Sapopema. A Valdena não atendeu, ela pegou e se mandou pro pessoal. Tá. O senhor chegou então em casa, conversou com as filhas do senhor e depois elas foram dormir? Foram deitar. Tá. A filha do senhor falou que ela estava dormindo quando o senhor chegou lá. As meninas? As meninas foram dormir, sim. Tá, vocês foram dormir depois que o senhor chegou então? Aí chuparam sorvete, daí instalaram bem assim, depois que a mãe chegar, talvez na janta. Porque eu não tinha feito janta ainda. Tá. Então, tá tendo alguma contradição nisso, porque a filha do senhor que foi ouvida, ela falou que ela estava dormindo quando o senhor chegou. A hora que eu cheguei, é que eu fui no Ideuzinho, o Ideuzinho morava pra cima, né? Daí eu falei, ô Ideus, você não viu a Liane por aí? O Ideuzinho era um colega meu que morava pra cima, na frente da Valdeira. Daí eu falei, não vi. Daí eu peguei e voltei, os meninos estavam dormindo. Tá, entendi. E aí depois, então, o senhor falou que saiu, elas foram dormir, e em seguida, o que aconteceu? Pois daí eu fiquei lá, acordado, os meninos foram dormir, eu fiquei esperando, né, ver se elas voltavam, né? O senhor não foi procurar a esposa do senhor? Eu fui da Artura só, mas eu não sabia para aquele lado que ela tinha ido, daí eu já estava cansado, eu já tinha ido no Taboão, né? Daí eu falei, mas daqui a pouco ela chega e nós vai pescar, daí eu fiquei esperando. Eu achei, porque sempre ela saía e voltava, né? Ela voltava, perdão. Daí que o Joel chegou, mas demorou. Daí eu não sabia para que lado ela tinha ido. Então, o senhor estava cansado, então o senhor não foi procurar então mais a esposa do senhor? O senhor achou que ela ia voltar? Eu achei que ela ia voltar, né? Porque nós tínhamos combinado de pescar. Daí só que as meninas falaram, rapaz, ela queria ir pro Sapopema, eu falei, mas que motivo? Tá, então. As filhas do senhor falaram que ela ia para Sapopema. Falou que ela pediu pra Valdinha para ir pro Sapopema, só que a Valdinha não socorreu ela, daí ela pegou e saiu pro asfalto. Não sei por quê. E por que o senhor não saiu correndo atrás dela? Nessa hora eu não vi. Eu não vi a hora que ela saiu, eu acho que eu tava vindo do Taboão ainda. Sim, ela esperou ir pro Taboão, daí nesse intervalo ela saiu. Tá, sim. Mas o senhor poderia ter ido a pé e procurado ela? Eu podia ter ido, né? Mas achei que ela já voltava, falei, vai que nós desencontra, né? E nisso o meu sobrinho falou que disse que ela pegou carona mesmo com a carreta, não sei onde. Disse que ela pegou carona e desceu no lugar do acidente.
Quem falou isso pro senhor? Meu sobrinho, o Joelson, que me avisou que ela estava morta. Eu perguntei se ela estava machucada, e ele falou, não, tá mortinha. Aí eu falei, então nem vou levar as meninas lá para ver. Perguntei para as meninas, elas falaram, não. Tá, isso depois, né? Tá, depois dele chegou, já era bem tardinho, já. Já eram umas 11 horas da hora. Ele chegou a avisar eu. Para entender melhor o local lá. O senhor ali da Areia Branca. Para ir para Sapopema, o senhor tem que passar ali pelo Taboão? É caminho? Tem que passar pro Taboão. Tem que passar pro Taboão? Tem que passar pro Taboão. Tá. Tem uma taia também ali, mas tá de chão ali. Tá, entendi. Então, se a Valdirene falou que ia para Sapopema, ela teria passado pelo Taboão. Então, correu o risco dela o senhor ter cruzado com ela nesse caminho, se o senhor tivesse visto? Pois é, eu vi uns colegas lá, eles falaram que ela esteve num bar lá na Marina, daí disse que ela estava bem chapada, e daí disse que pulou na frente da carreta, o cara atropelou ela, daí deu carona para ela, disse que ela estava chorando, desnorteada, e daí disse que ela pulou de ponta assim da carreta, o rapaz disparou ali no lugar e ela levou o acidente lá. Assim, meu sobrinho passou por mim. Tá. Daí, quem que viu isso? O Joelson, que me avisou, disse que um colega dele falou, um colega dele que trabalha para mim. O carreteiro, disse que ela pegou carona nessa carreta. Mas como que viram? Como que viram isso? O colega do Joelson falou pra ele. Falou, dei carona pra mulher lá, ela tava bem doidona. Daí eu nem esperou parar a carreta, puxaram tudo da porta, foi quando eu não vi mais ela. Por que você não trouxe essa pessoa pra depor aqui hoje? O Joelson, achei que ele ia vir, eu achei que ele estava intimado. Eles falaram que ele parece que é intimado ele. Não, no processo não consta o nome dele. Pois é, eu achei que não carecia ele, mas ele que chamou eu lá em casa, falou pra mim. Falou, tio, a Liane tá acidentada, assim. Eu falei, mas tá só machucada, velho. Ele falou, não, tá mortinha. Eu falei, tava meio as meninas, falei, você leva as meninas pra mim? Eu não saí lá da casa, sabe? Eu fiquei lá na casa, eu achei que os policiais iam lá, né? Conversar comigo. O local onde ela foi encontrada é ali bem próximo ali da propriedade, né? É uns 500 metros, mas só que não à vista lá da Valdirene, não à vista lá onde ela morreu. Não à vista, é bem escuro lá. Tá, mas não foi depois que eu perguntei. É ali próximo então. É uns 500 metros. Tá, uns 500 metros, tá. Deixa eu entender. Tem a rodovia, tem essa estrada de acesso e a casa, é isso? Esses 500 metros é a estrada de acesso até a rodovia. A estrada de acesso até a rodovia é 500 metros. Uns 500 daí da mão, acho que uns 200 metros do lugar lá que ela se dentro. Tá, entendi. Então, em tese, ela saiu ali da rodovia e o corpo dela foi encontrado a uns 200 metros ali depois do acesso, então. Mais ou menos. A distância da Valdirene dá uns 500 metros até na rodovia. Da rodovia, no acidente, ela se acidentou da mão, acho que foi 200 metros. 200 metros, tá. Aí o senhor falou que ela se atirou do caminhão, mas se ela estava pedindo carona ali, se ela entrou no caminhão, se o caminhão iniciou a condução, se entrou em movimento, ele andou só 200 metros e ela se jogou do caminhão? Não, ela pegou carona, diz que o passado passaram para mim, ela pegou carona lá, longe, lá perto num barzinho que tinha lá, acho que dava a mesma distância, tá bom, dá uns 2, 3 quilômetros. O lugar que ela pegou a carona, ela disse pro carreteiro, né? E daí o carreteiro falou, não posso dar carona ainda, disse que ela pegou e não sei o que aconteceu, não vi. Daí ela, agora para descer, passou da entrada que entra para ir na casa nossa, na Valdirene, daí uns 200 metros para cima. O rapaz passou da entrada que entra para ir para casa e disse que deixou ela para cima. Tá. Daí não viu mais ela, disse. Tá. Ela então se atirou do caminhão? Ele falou que ela disse, se atirou do caminhão, só que pararam. Ele disse que caiu para a carreta arca, né? Como? A porta da carreta arca, disse que ela acertou, pinchou lá de ponta lá dele, tocou a carreta, não viu mais ela. Tá. O senhor já sabe a versão desse motorista do caminhão da carreta, então? Não, quem conhece ele é o Joelson. Eu não conheço. O Joelson passou isso pra mim, né, que eu tô passando pro senhor. Tá. Qual local você tirou da carreta, então? O local? O senhor sabe dizer por qual razão que ela se tirou dessa carreta? Agora só o carreteiro lá para que viu, né? Tá. Ela foi atropelada, né? Consta que ela foi atropelada.
Então ela se atirou da carreta e depois, como que ela foi atropelada? Isso eu não sei, eu não vi, né? Tá, a carreta estava parada, então, a carreta estava parada, se ela estava parada, ela... O cara disparou ela, só jogou da carreta. Tá. Só jogou, desceu. Tá. Voltando então à residência do senhor. O senhor falou que chegou lá umas 7 horas da noite, não encontrou mais ela. Aí as meninas do senhor foram dormir. E o senhor foi perguntar a respeito dela lá no local, né? Quem que contou para o senhor a respeito do atropelamento? Como o senhor ficou sabendo? Isso foi o Joelson. O Joelson falou para mim, o Jairo foi lá no Taboão e falou, ô Joelson, a mulher do Elinho tá morta lá levou acidente lá na rodovia. Daí ele catou o carro e veio. Daí ele viu lá e já veio avisar eu. Tá. O senhor não ouviu nada? Não. Aconteceu lá perto, o senhor não conseguiu ouvir nenhum barulho estranho? Não vi nada. Não. O senhor não ficou preocupado? Pensou que o senhor tinha saído? Não vi nada. Não viu nada? Não. Tá. Então o Joelson contou pro senhor, e aí o que o senhor fez? Qual foi a conduta do senhor quando o senhor ficou sabendo? Eu falei pra ele, homem, nada, nem vou levar você, porque o Joelson disse que ela tá tudo quebrada, né? O Joelson falou pra ele, ela arrebentou tudo, ela. Daí eu falei, mas não tá vivo já? Ele falou, não, tá mortinho. Daí eu falei, então nem vou levar as crianças lá. Eu falei, as crianças já vão estar com trauma já, e eu também não queria ir. Eu falei, por que ela fez sair de casa? Deixar, abandonou as crianças. Tá, aí tá bom. O senhor falou que não foi lá ver. O senhor falou isso também da outra vez, que o senhor foi ouvido. Mas aí o senhor chamou socorro? Não, chamou ambulância? O Joelson falou pra mim, já tava tudo lá, polícia, ambulância, tudo. A polícia já estava lá. Já estava lá. E o senhor não se apresentou lá perante a polícia para esclarecer o ocorrido? Não, eu fiquei lá em casa. Não? Não, fiquei lá em casa. Tá. E aí depois, o que aconteceu depois? O que o senhor fez depois? Daí depois que levaram ela lá para o ML, né? Daí eu falei pro Joelson, Joelson, depois vem me buscar, depois que eles levaram o corpo deles, vem me buscar. Daí ele pegou e veio buscar eu. Eu falei, ele não tá bom. Tá, e as filhas do senhor? Daí ele levou, ficou lá no Taboão também. Tá, por que o senhor não ficou com as filhas do senhor? Por que eu não fiquei? Eu esperei levar o corpo, daí eu falei, depois eu fui lá no Taboão e fiquei com elas. Depois que ele veio buscar eu. Eu achei que as polícias iam lá em casa. Que a filha do senhor falou que o senhor não, que elas ficaram lá na casa do parente delas? E não viram o senhor no dia seguinte? Tava lá no meu irmão, daí no outro dia eles levaram lá pra casa da sogra, né? Tá, outro dia, dias depois. Dias depois. No velório, o senhor compareceu no velório da esposa do senhor? Não. Por qual razão? Porque eles prometeram, né? Fazer mal pra mim lá, daí eu peguei e falei assim, já modo de evitar confusão, não vou agora, a Leandro está morta, né? Tá, mas por que iam fazer algum mal pro senhor? O senhor não teve nada a ver com isso? Mas eles pensaram, pois estavam me acusando. Por que estavam acusando o senhor? Isso que eu não sei. Quem estava acusando o senhor? A sogra, tudo isso. O sogro, eles achavam que por causa das nossas intrigas eu tinha alguma coisa dele. Não, mas, segundo o senhor, ela só foi atropelada. Aparentemente, o senhor afirma que não teve nada a ver com essa situação. Não. Por qual razão que os parentes dela acusaram o senhor, então? Por causa das intriguinhas que nós tínhamos, né? Que ela andava querendo tentar ferrar eu, ela brigava, falava com a mãe dela que era eu que tinha batido, era assim. Tá, entendi. E aí, apenas por conta dessas ameaças, o senhor preferiu não ver a esposa do senhor pela última vez, então? Não quis ver. Eu fiquei triste, né? Eu não gosto de ver morto assim, não. Eu queria ver ela por todos os defeitos que ela tinha, mas nós vemos tempo, né? Sim, mas o senhor não se despediu dela, então, né? Não, eu não se despedi, mas não também, né? Porque ele morre. Tá, tudo bem, então. Com relação a brigas, discussões, tinha brigas e discussões? Não, nós sempre brigávamos, ela era bem agressiva, sabe? Ela me cortou umas par de vezes, de fato, mas só que eu nunca, toda vida perdoei ela, sabe? E o senhor nunca foi agressivo? Não, eu só se livrava dela, só se livrava. Ah, tudo bem. A senhora... Às vezes você se ralava, mas eu só se livrava dela. O senhor viu a senhora Valdirene falando aqui, né, que ouviu discussões, brigas no dia... Não, a Valdirene até que lá na casa da Valdirene foi umas 2 discussãozinhas, né, tivemos só. Esse dia que ela se bateu e umas 2 vezes só, a Valdirene mentiu.
Ela mentiu? Mentiu. Porque ela falou até que estava preocupada, que não estava confortável com essa situação, né? O senhor estava morando lá na residência dela, até teria pedido para o senhor, para a senhora, para a esposa do senhor, para o senhor deixar o local, a residência, então era apenas uma briguinha? Não, ela pediu para mim, ela falou bem assim, uma semana antes da Liane morrer, ela levou a Liane para Sapopema, na casa da mãe dela. Daí a Liane não tinha vindo ainda, eu fiquei sozinho lá, daí a Valdirene pediu para mim ficar sozinho lá. Falou, não volte mais com a Liane, fique só você que quis, pode trabalhar para mim, fica só você aí. Deixa a Liane com as crianças. Daí eu falei bem assim, vamos ver, né? Daí, no outro dia seguinte, a Liane voltou. Daí eu peguei a Liane de volta. Daí não tem nada a ver, não. Ela não deu 30 dias pra me sair de lá. E por que a senhora Valdirene está mentindo, então? Isso eu não sei. Porque eu só xinguei ela um dia lá, o dia que a Liane morreu, sabe? Eu falei, ó, você vê, se você tivesse ocorrido, eu fui lá na frente, falei, ó, Valdirene, não sei, ela tava quietinha lá dentro da casa, eu falei, ó, se você tivesse ocorrido a Liane tinha morrido, ó, o acidentou lá em cima, ó. As meninas estavam dormindo, sabe? Depois que o Joel veio, eu fui lá, na frente da banca. Falei, ó, você não quis socorrer ela aí, você tá certo, você não tem nada a ver com essas coisas. Mas se você tivesse ocorrido lá, ela não tinha morrido. Eu só falei isso e voltei embora. Ok, tudo bem. Estou satisfeito com a fala da doutora promotora. Bom dia, senhor Hélio. Bom dia. Nesse dia, então, o senhor foi lá no Tabuão e o senhor voltou. O senhor voltou, onde estavam suas filhas? Você estava em casa? Estava lá em casa. Elas estavam acordadas ou estavam dormindo? Estava acordado. E isso era por volta? Eram umas 7 horas, sabe? Estava anoitecendo, o senhor falou, né? Quando o senhor foi vindo lá na delegacia, o senhor falou que foi no Tabuão e que quando o senhor voltou, encontrou seus filhos descendo a estrada, perto da casa, com um senhor japonês conhecido como Deus. Verdade. Hoje o senhor está falando quando o senhor voltou, as crianças estavam em casa. Na delegacia lá, quando tinha falado, aconteceu a situação, né, em dezembro de 2018, o senhor falou que encontrá-los na rua, um japonês. Estava no terreno da casa, estava no pneuzinho também. Não, eu acabei de perguntar para o senhor falou que elas estavam em casa, dentro de casa. Por que na delegacia o senhor falou que elas estavam na rodovia com um japonês? É uma história totalmente diferente. Não, eles estavam descendo, eu estava dentro do terreno de casa, só que depois eles estavam em casa. Né? Não, elas não podem entrar em dois lugares ao mesmo tempo. Elas estavam em casa quando elas estavam na rodovia com um japonês. No terreiro de casa. No terreiro de casa, perdeu. E por que na delegacia o senhor falou que elas estavam descendo ali a estrada? Que era no terreiro, né? Bem pertinho, assim, a casa dele era bem pertinho de casa. E aí o senhor falou então que aí depois saiu novamente para tentar. O senhor falou que foi até um caminho e voltou? Não, foi até o Arthur. E aí o senhor voltou que horas? A hora que eu voltei? Eu voltei era umas. Não, mas foi rápido que eu voltei. Eu voltei dela e já estava dormindo. Foi rapidinho, foi uma meia hora mesmo. Mas 7h30 o senhor voltou e elas estavam dormindo? Estava dormindo. Por que sua filha hoje falou que a última vez que ela viu sua mãe viva foi às 8? Inclusive ela fala que foi dormir às 7, depois ela fala que viu a senhora Eliane às 8, o senhor está falando que voltou às 7h30. Eu acho que Se ela viu a mãe viva às 8, então não tinha ainda acontecido. Como que... Não estou conseguindo entender aqui a cronologia dos fatos. Mas eu também, a hora que a Liane morreu, não sei, eu não vi, não sei se foi tarde, a hora que o Joel me avisou, era umas 10h30, né? Que ele me avisou. Daí eu já estava lá em casa, sabe, os meninos estavam dormindo, eu estava lá em casa. O senhor estava dormindo também? Não, estava acordado. Estava acordado? Por que a sua filha falou que o senhor estava dormindo? Não, mas que eu dormi no quarto, né, na portinha, eu ficava no outro, eu estava esperando a Liane ver se chegava. E aí foi o Joelson que chegou e falou que a Eliane estava mortinha, como o senhor falou. Ela estava morta ali na sala. Ele falou, perguntei para ele, mas ela está machucada? E aí ele falou, não, está mortinha. E foi ele que reconheceu, então, o corpo da Eliane? Quem identificou a Eliane ali depois do acidente? Ele conhecia, né? Nós era bem, nós moramos no Taboão, na casa dele, nós alugávamos a casa dele antes da Valdirene. O que ele estava fazendo ali, passando ali? O que o Joelson estava passando ali na rua às 3 horas da noite? O Jair estava vindo, ele estava vindo da igreja. Daí ele viu, né? Viu o corpo lá, disse que parou e viu que era ela, e aí indo para Figueira. Disse que viu que era ela e voltou lá no Taboão e avisou o Joelson. Ele morava assim na próxima entrada, assim, dele, na casa da Valdirene. Daí falou, a mulher da Elinha está morta lá.
Quando o senhor foi ouvido da outra vez, hoje o senhor está falando que o Elielson chegou, como é que é o nome? Joelson chegou lá pelas 10 horas da noite, né? O senhor, na outra vez que o senhor foi ouvido, o senhor falou que voltou do Taboão, umas 6h40, saiu rapidinho, voltou, como o senhor está falando, né? 7h30. E o senhor falou que foi rápido entre a sua chegada em casa e o momento que seu sobrinho chegou avisando. Entre 7h30 e 10 horas se passaram várias horas. Na outra vez que o senhor foi ouvido, o senhor deu a entender que assim que o senhor chegou em casa, o Joelson já chegou também avisando. Qual que é a versão? Não, eu não saí, né? Eu não saí de casa. A hora que ele chegou, eu estava em casa. Eu fui até a Arturinha só, mas não vi ela, eu peguei e voltei. Uma das crianças estava sozinha. Eu pedi para ele atender só um pouquinho. Né? Só uma última pergunta, né? O senhor falou que então ficou com sua filha só depois, né? Uns 2 dias depois, né? No dia seguinte elas ficaram. Por que o senhor não ficou com as suas filhas? Elas tinham acabado de perder a mãe de uma forma bastante trágica. Por que o senhor não ficou ali com seus filhos? Eu quero que. Acho que elas vieram com a avó. Elas vieram com a avó, eu achei que se dá bem com a avó, né? Daí eu Sim, mas elas tinham acabado de perder a mãe. O senhor, como pai, também falou que estava ali lamentando, que o senhor não quis amparar os seus filhos. Mas é que daí seria uma reação natural, né? É que daí a mudança que eu tinha junto com ela, eu não peguei nada, sabe? Eu deixei tudo na minha casa. Eu não queria nada dele. Tá, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não ficou com as suas filhas imediatamente após a mãe delas morrer de uma forma tão trágica. Não, eu ia ficar assim. O senhor não ficou? Fiquei. Eu não lembro bem. O senhor acabou de falar que elas ficaram com a avó? Eles ficaram os meninos. Eu fiquei no O senhor achou então que não precisava ficar com suas filhas depois desse momento? Não, eu ia ficar assim. Sim, o senhor não ficou. Fiquei. Tá. Mais perguntas, né? Passou a palavra da defesa. Bom dia, senhor. Tudo bem? Era normal o senhor buscar massa, cerveja, outros tipos de bebida no tabuão? Não, não era porque ela falava bem assim, se eu não fosse buscar, ele iria. Ela falava pra mim, ela falava, se você não for, eu rodei pra ela não ir, eu pegava e ia, eu fazia os gols dela. O senhor acha que o Valdirene falou aquelas coisas justamente porque o senhor fosse embora da residência por conta das brigas que tinha? Não, ela pediu pra me ficar lá. Ela falou, era pra me abandonar a Liane e ficar sozinho lá, sabe? Eu pagava R$300 de aluguel pra ela. Daí ela falou, deixa a Liane pra lá, fica aí, você não trabalhou, eu trabalhei 2 anos pra ela. Ela então, na verdade, queria que a Liane fosse embora. Ela queria que a Liane. Pelo jeito que ela falou pra mim, ela queria. Só que não. O senhor, né, a sua família já chegou a passar fome lá dentro da casa? Nunca. Quando vocês utilizavam álcool, né? Vocês bebiam às vezes. Quem que agredia quem ali na residência? Como é que era? A Liane era bem assim. Ela me cortou as pernas e eu só me defendi. Por qual motivo que ela era agressiva? Ela bebia, um pouco era assim, um pouco era loucura dela mesmo, era estresse. E ela bebia assim com que frequência, mais ou menos? Era de uns 3 dias. Uns 3 dias ela já fosse pior. O senhor sabe se ela tinha depressão? Eu não sei, porque ela era da vida, sabe? Eu peguei ela era da vida. Ela era da vida, o senhor disse que... Era da rua. Ela era da rua? Morava na rua? Ela era em bar. Trabalhava em bar. Ela assim falava de se matar direto. Frequentemente. Eu já tirei ela umas par de vezes. Em corda, lá na sapê, meus policiais fizeram bastante ocorrência, acharam ela luzinha no meio da escola. Daí levaram lá perto do meu piá e enrolaram num lençol, sabe? Daí meu piá não quis ficar com ela, daí toparam ela, daí depois que ela me jogou, daí ele ficou com ela. Como que era a sua sogra? Como que ela tratava o senhor assim? Não, no começo era mil maravilhas, até que eu ajudei bastante aí, né? Quando que foi prejudicando assim? Quando que eu tinha separado uma vez da Liane, o meu sogro ainda foi e pediu, pelo amor de Deus, né, deixasse ela, porque eu não sabia o que ia acontecer na vida dela, sabe? Daí eu peguei e voltei com ela, não tinha separado no começo já, não tinha criança ainda. Daí eu peguei e voltei com ela, ele pediu pra mim, eu aceitei. Daí voltei com ela e fomos, daí uns tempos veio bom, mas uns tempos ela começou bem. Mas aí quando ela começou a ficar ruim assim, aí também a sua sogra começou a pressionar? Quando nós estávamos de boa, eles eram mil maravilha pra mim, sabe? Eles eram até favoráveis.
Mas só que de um ponto para cá, a Liane começou a se machucar, né? Se coisar, e daí eles foram contra. A Valdirene ali, quando vocês brigavam, qual que é a distância da residência do senhor para dela? Dá uns 200 metros, mais ou menos. Só que não via, de frente não via, né? A casa. Ela não tinha visão de nada disso, da briga ali dentro da casa, ela não conseguia ver nada. O dia que nós saímos do terreiro, ela viu lá, a Liane pegando eu, sabe? A Liane correndo dela. A Liane corria para ele no terreiro, esse dia ela presenciou. Mas isso aí foi antes do acidente. Foi outro dia, né? Esse dia do acidente, nós estávamos bem de boa. O senhor tinha veículo, moto? Não. Não. Qual era o horário ali da noite mesmo que aconteceu, os fatos ali? A hora que ela saiu, não vi, mas a hora que o Joel se me avisou, eram umas 11 horas. A hora que ela saiu, não sei, porque ela não voltou. Ali, na parte noturna, no horário noturno, dava para ter visão da casa da Valdirene ali até na rodovia? Não dava, era uma curva para depois pegar na rodovia. E tinha iluminação, essas coisas assim? Não. Só na frente da casa dela, mas lá na rodovia não. Satisfeito, Celeste. Ok, sim, as perguntas do encerrado. Muito obrigado, Sr. Você pode se sentar ali, tá bom? É muito claro esse nexo casal, porque tudo que aconteceu momentos antes desse carro atropelar ela foi em razão das condutas do Sr. Hélio, que claramente estava tentando matar a sua esposa nesse dia. Né? Ela estava ali, espancando ela dentro da casa, a vizinha ouviu os gritos, aí ele saiu correndo, buscando ajuda, o Hélio estava logo atrás dela, e foi isso tudo que levou ao momento ali do atropelamento. Foi tudo em razão do Hélio. Obviamente não era o Hélio que estava dirigindo esse veículo, foi perguntado aqui se ele tinha carro. Obviamente não é ele que estava dirigindo, mas foi ele que deu causa, que causou isso, e que foi a morte. E, inclusive, ele volta de lá falando: matei, e mato mesmo. Que indica, inclusive, que ele ter empurrado ela para frente do carro, para ele ter falado isso, ele que matou. Ela estava correndo, buscando ajuda, lutando pela sua vida. A defesa quer parecer que ela se jogou na frente do carro. Por que ela ia não sair da casa, buscar ajuda, pedir socorro e em seguida se matar? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Pelos relatos dos filhos e até de uma senhora Juliana aqui, me parece que realmente a Liliane tinha alguns problemas. Sim, tinha depressão, ela relatou que uma vez a Liliane se cortou. Realmente parece que a Liliane estava passando por alguns problemas. Mas de forma alguma foi ela que deu causa a isso que aconteceu. Porque a vítima podia ser algum estudante psicológico. A senhora Valdirene, hoje, deu um depoimento bastante lúcido do que aconteceu. Ela ouviu o que aconteceu de forma bastante lúcida. E mais histórias também que não fazem sentido nenhum no relato do Sr. Hélio. Ele fala que saiu para buscar sorvete a pé. Andou meia hora. Quem vai comprar sorvete? E vai voltar a pé? Aí ele fala que arranjou uma carona. Mas aí foi perguntado, mas o senhor já sabia dessa carona na ida? Não. Mas aí como o senhor ia voltar com um sorvete? E ele foi rapidinho, pelo amor de Deus. Quem que vai comprar sorvete e depois volta para casa correndo para não derreter? Isso não tem cabimento. E também foi perguntado, que eu perguntei a ele. Então, a mãe dos seus filhos tinha acabado de morrer de forma trágica, por que não ficou com as crianças que claramente estariam traumatizadas depois de um acontecimento desse? Por que não ficou com as crianças? Para dar um paro? Mandar ela para a casa da avó?
Será que ele estava com medo de ficar ali e descobrir alguma coisa? Por que ele não ficou passeando, não mandou as crianças ficarem ali? Não, eu fiquei esperando a polícia chegar. Por que não foi ele atrás da polícia? Se a sua esposa tinha acabado de morrer, ele não tinha nada com isso. Se o marido ou o esposo, enfim, de algum de vocês vier morrer tragicamente num acidente de carro, a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá, ligar para a polícia, ver o que está acontecendo. Não ficar de carro esperando virem procurar você. E ainda mais despachar os filhos para casador. Então, mais uma evidência também. Não foi com as filhas, não foi no velório. Isso é conduta de quem amava muito a Eliane e não teve nada a ver com a conduta dela, ele estava ali comentando. Ou alguém está com medo porque fez a besteira e está querendo ficar ali afastado para não dar problema. Ele fala que foi ameaçado pela família da Eliane, por isso que não foi no velório. Por quê? Porque a família estaria ameaçando ele, com prova. Se ela morreu no acidente de trânsito. É óbvio. E tudo prova que foi sem ele que matou ele. E como eu expliquei no início, né, nesse processo de hoje, está presente essa qualificadora do feminicídio. Como eu expliquei, que é o fato do crime ter sido praticado em razão do sexo feminino, né, numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Como eu expliquei no início, é uma qualificadora, é uma situação que faz com que a pena seja mais alta. Está evidentemente provado que foi sim um assassinato pelo fato da Eliane ser a companheira dele, em razão ali de discussões de ciúmes. Vocês viram a avó contando que ele tinha ciúme detalhe, né? E a avó dele contou que ele não contava com ela, que ele não teve ciúmes, era possessivo. Então, está muito evidente, sim, essa qualificação. Nós temos o que diz o artigo 121 da nossa legislação penal. A elementar do crime é matar alguém. Matar alguém é o que significa. Portanto, todo o arcabouço de provas apresentadas, esse ato não foi executado pelo réu. Vem nos dizer que as causas que levou ao acidente que acabou atropelando a vítima teve nexo causal com a conduta do réu. Ora, em nenhum momento, nas provas aqui demonstradas pelo Ministério Público, teve provas que foi o réu quem cometeu esse delito. Repito, ele não está sendo julgado pelos senhores e senhoras pela a sua pessoa, pelo seu antepassado. O que está aqui é a questão do fato imputado a ele. O crime de feminicídio, em razão da condição de mulher. O que já explicado pela promotora, o nexo de casualidade é a ligação. Vai ligar a causa ao efeito e a conduta ao resultado. Logo, para que possamos imputar o crime ao réu, esse réu tem que ter a participação direta no ato. O fato dele ter, e se fosse verdade, outras providências deveriam ter sido tomadas, porque relata que foram várias ocorrências registradas. O que foi feito em prol da segurança dessa senhora falecida
e até para atender o ato praticado pelo réu. Se nós estamos falando de causa, porque a discussão e aquela vida conturbada que levava em função do vício, e quem aqui nunca presenciou como se comporta um alcoólatra ou alguém sob o domínio de drogas e que venha a ser consumido. Eu tenho experiência própria, porque no meu vida, eu estou vindo da profissão militar, e todos que já presenciaram aquele mesmo ocorrência com pessoas sob o efeito de álcool, sabem que eles se autoferem. A maioria dos casos que eu presenciei, mal intencionado, para culpar, muitas das vezes, a atuação da polícia, pelo fato de eu presenciar uma vítima de qualquer ocorrência machucada, não quer dizer que ele foi acometido aquele tipo de violência. Ele pode se auto-machucar sim. Como relatado aqui já, pelas pessoas que deveriam e que viveram toda essa situação. Os filhos da vítima e as pessoas mais próximas. Então hoje aqui nós estamos sendo elevados a cometer essa injustiça baseada somente em depoimento. Que outrora, o depoimento de testemunhas não tem o condom de levar a pessoa a ser condenada. Não foram observadas marcas de frenagem anteriores à posição do ponto de atropelamento, ou mesmo marcas de desvio de rota, indicando que o veículo não procedeu a qualquer manobra evasiva para evitar o choque, podendo ter sido surpreendido pela vítima Eliane de Fátima Gonçalves Pereira, imediatamente à frente do veículo na trajetória que o mesmo percorreu na rodovia. Ou seja, o veículo vinha. O veículo simplesmente teve a Eliane na sua frente e não fez nada. Porque a única opção dele foi bater, porque ele recebeu a Eliane despercebido. A Eliane simplesmente entrou na frente, não teve barulho de frenagem, não teve barulho de manobra. Questionei isso na frente dos senhores para ela. Mais uma contradição da Valdirene, porque novamente dá condição ao testemunho da Valdirene. Aqui no outro ponto, aqui no ponto D, o ponto de não escapada. Em um atropelamento é definido como ponto a partir do qual não é mais possível ao condutor evitar o choque contra a vítima. Corresponde ao espaço mínimo necessário para que um condutor perceba, reaja, detenha seu veículo em processo de frenagem, ante uma situação de perigo iminente e inesperada à sua frente. Certo? Ou seja, mais uma vez, demonstrando que não existiu qualquer manobra, qualquer tipo de forma de não bater na Eliane. Simplesmente ela entrou na frente, Criamos que seja um caminhão, visto que um carro com certeza teria se prejudicado bastante, onde o condutor ia ter que parar logo à frente. E esse sim, se ele estaria aqui no lugar do Hélio, ou estaria respondendo em outro lugar por falta de público, por ter simplesmente a Eliane entrado na sua frente. Mas quem temos aqui é o pobre Hélio. Na última página, aqui, onde tem o número 3, 4 e 5, circulei para os senhores também, certo? Os vestígios observados e descritos anteriormente indicavam que o condutor do veículo, não identificado porque se evadiu do local do acidente, pode ter sido surpreendido pela presença da vítima Eliane, sobre a faixa de rolamento que trafegava. Os indícios indicaram que o condutor não procedeu a qualquer manobra evasiva, como, por exemplo, tentar uma freagem brusca para evitar choque. Novamente, questionei o Valdirene. E o que as provas? Peritos falaram. Valdirene não conseguia enxergar. Valdirene falou tudo o oposto do que as crianças. Pessoa que nunca esteve presente. A causa do acidente, a partir dos vestígios observados, foi a presença da vítima Eliane, sobre a faixa de rolamento onde trafegava o veículo.
A vítima de Fátima sofreu o impacto do veículo sobre a faixa, né? Na estrada entre Curiúva e Figueira, né? Arremessada por alguns metros à frente, obtendo a sua posição de repouso final, né? Onde de fato ela faleceu ali, né? Depois da batida. Solicito aos senhores agora que peguem esse laudo, né? Do exame cadavérico. É um documento com 3 páginas. Nesse laudo, né? No exame externo, temos o ponto 7 aqui. Fratura no antebraço esquerdo superior. Fratura no punho esquerdo. Que dá-se o fato do quê? Você pular na frente do veículo e automaticamente você colocar os seus braços na frente. Isso é o que todo mundo faria. Isso é uma reação do corpo, né, imediata. Você não escolhe. Você simplesmente sofre, né? Vai a batida, né, você se depara ali com o veículo. Mesmo você querendo, esse ato não tem como você ir contra a reação automática do seu corpo, certo? Agora, peço para que os senhores tenham a parte mais importante aqui, né, desses documentos que eu trouxe para os senhores, que é o relatório de atendimento da Tamires, a criança que na época tinha 7 anos. E que tipo de veracidade você dá para uma criança? Criança só fala a verdade. Criança não tem por que mentir. Né? Ela não tem o senso de inocência dela é superior a tudo, qualquer tipo de falsidade. Né? Aí aqui tem, indicando onde a Tamires Ferreira de Araújo, na sala de atendimento foi feito o rapport. Em seguida foi explicado à criança em linguagem apropriada o motivo de sua presença. Tamires relatou a respeito de sua vida em família, dizendo que morava com a tia Creuza, mas não soube precisar quanto tempo, pois a mãe havia morrido atropelada. Afirmou que tanto a mãe quanto o pai bebiam e brigavam, que uma véia disse que o seu pai foi culpado pelo acidente, mas não foi. Ela mesma falou, mas não foi. E quem que é a véia que ela se dirige? É a Valdirene. É a Valdirene. Uma criança de 7 anos me informa. A véia que falou que meu pai foi culpado da morte. E ela mesma fala depois o que não foi. Certo? Considerando a idade da criança e possíveis prejuízos que benefício a mesma, não foi demandada precisão ou detalhamento de seus relatos, pois entende-se que seu discurso livre sobre o acontecimento é o limite para não ocasionar prejuízo ao desenvolvimento. Ou seja, os profissionais tomaram todos os atos, né, para que a criança não sofresse com os prejuízos. A mãe dela já tinha, né, já estava falecida, já estava com danos psicológicos suficientes, né, e para não continuaram as demais perguntas, outros tipos de questionamentos, onde, né, levariam a um grau maior de dano psicológico dessa criança, certo? O Estado, né, novamente eu entro num quesito denúncia de tudo que aconteceu, do porquê o Estado de hoje, né, foi um erro do Estado, né, onde foi solicitado dirigente, depois que foi para o tribunal soltar novamente a denúncia contra o Hélio aqui, foi solicitado que o promotor juntasse as diligências no processo que de fato o Hélio tinha realizado, né, a conduta. O promotor não juntou nada no processo. E como um erro ainda do Estado, o mesmo continua no processo e está aqui hoje. Está aqui, podem olhar no processo, não existe nenhuma prova de que o mesmo fez tudo. Não existe. Está aí, pobre rapaz, sua filha, seu filho, né, vendo tudo isso que está acontecendo, e não existe nenhuma prova para que fosse dada continuidade no processo. Olha que absurdo. Olha onde a gente está aqui. Uma pessoa prestes, né, assim, sentada no pior lugar que existe, né, onde a gente está aqui batalhando. Olha, felizmente estou aqui defendendo uma pessoa que ela não é o réu, ela é a vítima. Ela é a vítima justamente pela posição que ela está. Só de você estar ali, é uma tristeza. Você está aqui com seus filhos olhando você, coitado, certo? Não fez nada, sabem que ele não fez nada, e ele está aqui, né?
Hélio Machado de Araújo, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e pronunciado por este juiz por ter praticado em tese a infração penal prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º A, inciso 1º, combinado com o parágrafo 7º, inciso 3º do Código Penal. Devidamente relatado o processo, designou-se a presente data para o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. Cabe ao juiz presidente apenas tão somente dar significado jurídico à decisão do egresso Conselho de Sentença e, nesse sentido, submetido hoje o réu ao julgamento perante o Tribunal de Júri desta comarca e colocado em votação a série de quesitos, os senhores jurados assim decidiram. Em relação ao primeiro quesito, reconheceram a materialidade do crime em questão. No segundo quesito, negaram a autoria, restando prejudicados os demais quesitos. Logo, o Conselho de Sentença, do alto de sua plenitude, assegurada constitucionalmente, resolveu absolver o acusado da prática do crime de feminicídio. Por todo exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver o réu Hélio Machado de Araújo da acusação contra sua pessoa neste processo, com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. O advogado nomeado para atuar como defensor dativo em favor do acusado, Dr. Danilo Augusto Oliveira, arbitra honorários advocatícios no valor de R$4.000 diante da atuação em plenário nesta data, a serem suportados pelo Estado do Paraná, tendo em vista a inexistência de defensoria pública nesta comarca. Publique-se, registre-se, intime-se, comuniquem os familiares da vítima, salvo se estiverem presentes em plenário, cumpra-se o disposto no Código de Normas, que no estado julgado a presente sentença, comunique-se instituto de identificação e observe o contido na ata de julgamento. Por fim, arquivo de ação penal, registre-se, publicada nesta data em plenário, os presentes são intimados, iniciando-se nesta data o prazo para interposição de recurso face dessa sentença, independentemente de qualquer outra formalidade ao qual fica consignado em ata. Sala de Sessões do Tribunal de Júri da Comarca de Curiúva, 15 de setembro de 2022. E agora, ao final, gostaria apenas de retribuir as palavras que me foram dirigidas. Primeiramente, o doutor promotor de justiça, doutora Karina Freire Gonçalves de Almeida. Destaco novamente a atuação de Vossa Excelência, representando com excelência na instituição do Ministério Público em todos os processos aqui desta comarca, prestando relevante serviço à população dos municípios de Curiúva, Sapopema e Figueira. Recebo deste juízo. Aos defensores do acusado, primeiramente, o Dr. Danilo Augusto de Oliveira, por aceitar o convite aqui para exercer a defesa dativa do acusado, e em seguida ao Dr. Arnaldo Silva de Oliveira, por atuar de forma voluntária aqui nesta data, exercer a advocacia de forma pro bono. Destaco o excelente trabalho de Vossas Excelências, garantido o exercício pleno da defesa do acusado. Sempre as homenagens. Ao acusado, agradeço pelo comportamento educado e respeitoso durante toda a sessão de julgamento. Em nome da estagiária Camila, agradeço a todos os servidores, estagiários, dedicados e comprometidos nesta comarca, ressaltando que nesta data cumprimos mais uma meta do Conselho Nacional de Justiça, que é o julgamento dos delitos de feminicídio. Aos oficiais de justiça, Clóvis, Rafael, Daniel, agradeço sempre pelos serviços prestados, pela agilidade no cumprimento das intimações e pelo apoio aqui na sessão de julgamento. Muito obrigado. Agradeço a Polícia Militar aí, que está muito bem representada, por garantir a segurança aqui da sessão e também por promover o policiamento ostensivo aqui de toda a nossa comarca. Você passa homenagens. Aos presentes à sessão, familiares da vítima, do acusado também, agradeço pelo comportamento educado, colaborativo e respeitoso com que assistiram a essa sessão. E por fim, às senhoras juradas e ao senhor jurado que atenderam a convocação deste juízo e se portaram de forma exemplar, renovo meus sinceros agradecimentos e sempre destaco que se integraram essas cadeiras é porque gozam de uma reputação ilibada, uma reputação sem retoques. Peço que saiam com a consciência tranquila do dever cumprido, estando por hoje dispensados. Estou por encerrada esta sessão e desejo a todos uma excelente tarde.